Eu não gostava de maneira nenhuma de pessoas evangélicas, tanto que as minhas filhas foram primeiro para a igreja. Eu comecei na igreja por volta dos 19 anos. Eu fui a primeira e meus pais pegavam muito no meu pé, na questão do dinheiro. Ela ajuda na igreja e não ajuda a gente em casa. Eu tinha um entendimento totalmente ao contrário. Silvio é proprietário de uma vidraçaria e começa a enfrentar dificuldades financeiras. Era muita dificuldade porque o que eu vinha ganhando era muito pouco. Eu ia lá fazer um servicinho de manhã até meio-dia e a parte da tarde eu vinha para casa e dormia, porque não tinha o que fazer. Foi um período difícil aqui na nossa casa. Iraci então começa a acompanhar o Show da Fé e convida o marido para assistir também. Eu assisti missionário porque ficava muito brigando em casa. Eu comecei a gostar das palavras do missionário, só que eu ainda não tinha aquela fé, né? Eu só sabia criticar o missionário e todos os outros pastores. Quando ele chegava, eu falava assim, bora assistir aqui o missionário. Atravessando aquela situação muito difícil, aí então eu fiquei procurando essa bandeira para segurar e foi quando eu vi o missionário, me interessei, né, pelas palavras dele. E eu vi os dois lá no quarto assistindo o Show da Fé, foi um momento de alegria. Naquele momento eu vi que a minha oração estava começando a ser respondida. Uma palavra que foi dada na televisão já foi o suficiente para mudar a história, de me interessar pela Igreja da Graça. Dia que eu fui para a igreja, parece que eu cheguei na sede, parece que eu estava me sentindo no céu. Em torno de uns 6 meses eu fiquei indo lá na sede em São Paulo. Foi quando eu fui para a igreja daqui. Cada vez mais a palavra entrando no meu coração, eu comecei a ver que toda essa história que eu era contra, de dízimo e de oferta, aquilo não passava de uma ilusão da minha cabeça. Aí as coisas foram mudando dentro de casa, parou de brigar dentro de casa. Assim que eu entreguei minha vida para Jesus, isso foi praticamente janeiro. Ele falou assim, eu estou pensando em me batizar, mas eu tenho tanta coisa errada. Aí foi aquele momento que eu falei, não, pai, você se batiza e a obra quem faz é Deus. Quando foi no mês de agosto eu já me batizei. Saiu uma pessoa renovada, uma nova criatura, como diz a palavra. As velhas coisas já ficaram tudo para trás. Depois de uns 3 anos mais ou menos, aí eu conseguia me batizar, né? Vendo meus pais frequentando, vendo a vida do meu pai, da minha mãe que estava sendo mudada, aí teve aquele sentimento de mudar e congregar todos juntos. Silvio é tocado no coração para patrocinar esta obra. Ser patrocinador e poder ajudar o missionário nessas campanhas é uma coisa que não tem preço. Todos os lugares que a gente jamais vai um dia passar, o missionário está indo lá levar a palavra. 6 meses após o patrocínio, a empresa de vidros começa a melhorar. Que aí eu comecei a ficar mais conhecido nas igrejas e todas essas igrejas me chamam para fazer assim a mão de obra. Na igreja que eu sou obreiro, aí eu realmente não cobro nada do que eu faço. Ele foi ganhando dinheirinho dele. Nessa época, enquanto eu não conhecia Cristo, eu fazia no máximo 2 serviços por dia. E assim que eu comecei a ir para a igreja, aquilo foi melhorando. Tanto que chegou um dia de estar com uma lista de 20 pessoas para atender por dia. Muitas vezes dispensar pessoas porque não tinha como eu dar conta. Foi a mão de Deus que multiplicou tudo na minha vida. Nada melhor do que você dar ouvido à palavra de Deus. Então eu vejo assim, hoje eu não preciso mais procurar serviço. Para mim tá tudo bem, graças a Deus. Porque Deus é o verdadeiro, é o Pai, né? A misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Aí eu vejo que a mão dele operando em cada um de nós aqui. O agir de Deus na minha vida é um motivo de muita alegria, muita satisfação. Eu sou apaixonado por esse Deus. Eu não consigo viver sem esse Deus. Bonito, né, pessoal?